Ótimo, então vamos começar oficialmente o nosso primeiro encontro do Grupo Motive-se, do programa Motive-se, que tem como objetivo a gente falar sobre as 8 competências que são comuns às pessoas motivadas, bem-sucedidas e realizadas. Então tá ótimo. Então a gente vai falar sobre o módulo 1, que é como é que você pode criar, manter e nutrir a sua motivação no dia a dia. E para começar, na verdade, como hoje é o nosso primeiro encontro desse programa, eu quero te dar as boas-vindas, falar que eu estou muito feliz por ter você aqui comigo e explicar um pouquinho o que é o programa Motive-se. O programa Motive-se, ele nasceu em 2018, no finalzinho de 2017, mas a primeira turma dele aconteceu no início de 2018, com outro nome. Na verdade, ele se chamava Eu Amo Meu Trabalho, que a gente chamava de EAMT. E o objetivo desse programa era ajudar pessoas que estavam desmotivadas em relação às suas carreiras e que queriam uma mudança, mas não sabiam exatamente que mudança seria essa, a descobrir que mudança é essa. Então, é um programa que tem como objetivo ajudar as pessoas a fazerem as pazes com a carreira, a encontrar a realização profissional, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, por meio de desenvolvimento de competências que comprovadamente levam as pessoas a terem esse brilho nos olhos com relação ao trabalho, entenderem que existe mais na vida além do que trabalho. Então, existe, por mais que a sua carreira, que a sua profissão seja muito importante, entender que ela é uma parte da sua vida, mas não o todo da sua vida. Então, precisa ter espaço para a sua carreira, para o seu trabalho, mas o seu trabalho e a sua carreira também precisam dar espaço para outras áreas da sua vida. E de onde que surgiu o programa Motive-se? Ele veio um pouco da minha experiência, obviamente, né? Para mim é muito mais fácil falar sobre temas que eu vivi e que, de alguma forma, tocam o meu coração. Antes de ser coach, eu trabalhava no mundo corporativo e acho que, assim como a maior parte das pessoas, é uma carreira que tem altos e baixos, momentos em que eu me sentia extremamente motivada e momentos em que eu não estava tão motivada assim. E eu percebi nas diferentes formas que eu tratava a minha desmotivação, a minha falta de motivação, com diferentes estratégias, eu percebi diferentes resultados. E eu percebia que isso não era sorte, que, na verdade, eu tinha o poder de escolher a estratégia que eu ia lidar com aquela situação de baixa, de acordo com o resultado que eu queria, que geralmente era resgatar a motivação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas mais do que só a minha experiência eu acho que foi o que me motivou a começar a trabalhar com isso na parte de coaching, né? De fazer com que as pessoas se sentissem realmente felizes e motivadas em relação à carreira, em relação ao dia a dia do trabalho. Mas eu tenho um programa que tinha como objetivo conhecer 100 pessoas, era o projeto Conheça 100 Pessoas, e que hoje eu já conversei com mais de 1.500 pessoas nesse projeto, em que eu tenho feito entrevistas com pessoas da minha rede no LinkedIn, principalmente. Algumas poucas pessoas vieram de fora do LinkedIn para esse projeto, mas são conversas rápidas, de 10, 15 minutos, em que nessa conversa eu tenho o objetivo de entender qual é o momento profissional da pessoa, como é que ela se sente em relação à carreira dela naquele momento. É engraçado que quando a gente começa a entrevista, as pessoas às vezes me contam o currículo dela. Não, porque eu me formei nisso, e hoje eu trabalho com isso, com aquilo outro. E eu paro e pergunto, tá, que legal, você faz tudo isso, mas e aí? Você é feliz? Você ama fazer o que você faz? Você gosta do que você faz? Você se sente motivado? Você se sente inspirado? É isso que você quer continuar fazendo ao longo da sua vida? E aí, normalmente, as pessoas dão uma parada. Opa, peraí. Nem todas essas pessoas já tinham parado para pensar dessa forma, porque muitas estão realmente agindo no piloto automático. Mas esse projeto, ele me deu a oportunidade de conhecer várias pessoas em diferentes níveis de motivação. E o mais interessante é que as pessoas que
se sentem mais motivadas e que se autodenominam bem-sucedidas, e eu acho isso muito importante, são elas que se denominam bem-sucedidas, não é uma lista da Forbes, uma lista da Exame, da Você S.A., não. São elas que falam, cara, eu quero crescer, eu quero mais, mas hoje eu estou exatamente onde eu devia estar, eu estou feliz, eu estou motivado, enfim. Essas pessoas, elas acumulam algumas competências em comum. Elas dominam essas competências. E por perceber esses elementos em comum nessas pessoas, é que eu criei esse programa, falando, bom, se essas pessoas dominam essas competências e as pessoas que não se sentem tão fortes assim, podem até ter um ou outro elemento dessas competências, mas não necessariamente dominar profundamente essas 8 competências, se eu for capaz de ensinar outras pessoas a dominarem essas competências também, chances são de que essas pessoas também se sintam bem-sucedidas, motivadas e realizadas. E foi aí que nasceu esse programa, em que eu comecei a ver a melhor forma de criar, uma forma de criar não, mas de transferir esse conhecimento sobre essas competências. A gente vai falar um pouquinho mais sobre quais são essas competências e como é que vai funcionar esse programa, tá bom? Então, apresentações, se você puder colocar aqui no chat ou então na área de membros, aqui na nossa área de comentários, um pouquinho sobre quem é você, com que você trabalha, como é que você se sente em relação à sua motivação no trabalho, se você é uma pessoa que se sente motivada, de vez em quando motivada ou desmotivada, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, porque isso vai me ajudar a desenvolver o conteúdo que eu estou trazendo para você. Então, conta para mim, tanto aqui no chat ou então na área de membros, um pouquinho sobre a sua história, sobre como é que você chegou aqui e como é que você se sente em relação ao seu momento atual na sua profissão.